Muito bem, gente querida e amada que tem nos acompanhado os nossos vídeos aqui no canal Eventos Finais. Hoje nós vamos falar sobre a operação do erro. Por que a operação do erro? Porque nós vamos falar sobre algo muito importante, que são os mandamentos de Deus, de como eles foram alterados, o que a mãe ensinou, o que o remanescente fiel ensina e o que as filhas que seguem a mãe ensinam. Vamos então trazer aqui o nosso material inicial para a gente poder discutir. Eu quero analisar com você inicialmente fazendo uma pergunta. Deus pode mudar de opinião? A sua palavra, que nós conhecemos como Bíblia, diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então o que ele instituiu, em tese, não pode ser modificado. E Deus deu a lei ao seu povo, que está escrito em Êxodo 20, dos versos 3 a 17. E ele instituiu ali as 10 leis morais, ou seja, os 10 preceitos morais, no qual ele pediu que o seu povo seguisse. Você pode dizer, mas ele deu isso ao povo judeu, ele não deu isso ao cristão. Amado, lá em Eclesiastes, se você for ler no final do livro de Eclesiastes, diz que guardar o mandamento é dever de todo homem. Não diz que é dever do judeu, do grego, nem do romano. Para isso não há distinção. Então, lá está escrito que Salomão escreveu em Eclesiastes 12, dizendo o seguinte, no final do livro de Eclesiastes, dizendo, guardar os mandamentos é dever de todo homem, independente de raça ou a sua origem. E aqui eu trouxe um paralelo dos 10 mandamentos instituídos por Deus, dos 10 mandamentos que a mãe prega, que devem ser guardados, a igreja mãe, né? E nós vamos, aqui não tem, mas nós vamos traçar um paralelo aqui ao lado, demonstrando quais são os mandamentos que as filhas protestantes dizem que devem ser seguidos. Então, esses mandamentos, aqui os 10, são os originais, eles são seguidos por aquele remanescente do Apocalipse, aquele remanescente fiel, que está lá em Apocalipse 12. Diz que o remanescente fiel é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Então, o que guarda esse remanescente fiel? A igreja pura e verdadeira, que é uma igreja espiritual, ela não tem denominação nem A, nem B, nem C. É uma igreja espiritual que tem os representantes de Deus, os filhos de Deus, pelos 4 cantos do mundo, que serão reunidos no dia do Senhor. Diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, ou seja, nada que é do teu próximo. Aqui tem um comentário dizendo assim, esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus, os 6 últimos enfatizam o nosso amor a semelhante. Por isso que Jesus disse lá, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é o resumo de toda a lei. Porque os 4 primeiros dizem do nosso amor a Deus e os 6 últimos dizem do nosso amor para com o próximo. Então, amado, a primeira ideia é o seguinte, for escrito pelo dedo de Deus. Se for escrito em tábuas de pedra e pelo dedo de Deus, significa que são perpétuos. O próprio Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas sim ele veio cumprir, né? Você for ver lá, ele diz, enquanto houver céu e terra e mar, nenhum jota, nenhum tio vai ser tirado da lei. Esses mandamentos, os 10 originais, são, quem guarda eles? É o remanescente fiel, porque junto com os 10 mandamentos, dá o testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceita ele como o nosso Salvador. É incompatível guardar os 10 mandamentos e aceitar a graça salvadora de Jesus? Não é. Se você ainda não tem esse conhecimento, assista os nossos vídeos anteriores sobre o que é a graça, o período da graça e o período da lei. Nós fizemos alguns vídeos tratando de Hebreus que você vai entender, vai conseguir aí compreender.
Muito bem. Até o século IV, isso é o que era seguido pelo remanescente fiel. Os apóstolos guardaram esses mandamentos. Se você procurar aí na internet, você vai achar isso. Depois do século IV, houve uma mudança pela Igreja Mãe. E ela mudou alguns mandamentos, né? Ela começa com primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo nome em vão. Aqui ela altera o terceiro, aqui no original é o quarto, mas ela altera e substitui o dia da adoração do sábado para o domingo. Permanece honrar pai e mãe, não matar, acrescenta não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Na verdade aqui ela faz uma divisão, né? Tem até aqui no comentário. Esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem, não foram escritos por Deus. O segundo mandamento, que proíbe a adoração da imagem, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Né? Então veja, o que a mãe fez? Para que pudesse trazer o paganismo para dentro da igreja, ela trouxe a guarda do domingo, que nós sabemos que é a adoração ao Deus Sol, né, ao venerável dia do Sol, ao Deus Sol, e ela excluiu o mandamento que proibia a adoração de imagens, para que as práticas pagãs fossem admitidas. Quando Lutero faz a reforma, ele tenta, de alguma forma direta, voltar a essa origem, voltar à origem dos 10 mandamentos, mas ele não menciona o dia de sábado, né? Então a reforma acabou sendo incompleta. Nós sabemos hoje que, na verdade, essa reforma protestante, na verdade, é uma briga das duas sociedades secretas, né? Uma de origem francesa e outra inglesa. Elas brigaram, queriam manter o poder, e pegaram lá na figura de Lutero e disse: não, vamos encabeçar, vamos apoiar ele para que saia aí a reforma. Mas na verdade era uma briga de mais poder político do que religioso. Então o que os protestantes hoje seguem? Eles dizem que é importante guardar os mandamentos, eles concordam com isso, né? Mas eles dizem que Jesus aboliu o dia de sábado, né? O que não é verdade, porque nós sabemos que Jesus, ele respeitou, guardou esses dias, seus discípulos guardaram, né? E seus apóstolos ali guardaram, e até o século IV o dia de sábado foi guardado. Então o que os protestantes dizem? Olha, realmente nós não podemos ter outros deuses diante de Deus, não podemos fazer imagem de escultura, aceitam esse mandamento também, aceitam honrar pai e mãe, aceitam não matarás, não adulterarás, não furtarás, todos os demais mandamentos. Mas a grande maioria esmagadora dos protestantes não santifica o dia que Deus pediu para que fosse santificado. Então assim, é fruto do quê? É fruto de um vinho, de uma doutrina adulterada pela mãe, e que acabou não sendo trazida à luz pela reforma que se é dita protestante. Mas, amado, algo que Deus instituiu pelo seu próprio dedo, os 10 mandamentos, eles são intocáveis. Nada pode ser modificado. Por isso, eu digo, analise, veja, né, as suas crenças, analise, busque um pouco mais, principalmente da necessidade. E nós temos tentado levar essa verdade em respeitar o dia do Senhor, o dia que Ele pediu para que nós descansássemos. O próprio Jesus mencionou muitas vezes o dia de sábado. Ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, realmente para que o homem descansasse nesse dia, lembrasse do seu Criador nesse dia. E eu também quero falar que o próprio sábado se confunde com a criação, porque lá em Gênesis 2, o próprio Deus diz que Ele criou em 6 dias e no 7º descansou, como exemplo de que nós também deveríamos descansar. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração, analise e veja essas mudanças que foram efetuadas ao longo do tempo, veja quais são os mandamentos verdadeiros, vendo o que a Igreja Mãe pregou e o que os protestantes hoje pregam, para ver se está de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe. Eu sou Fernando Bartolomeu, do canal Eventos Finais, e obrigada pela sua participação e comentários aí no nosso canal. Fiquem com a paz do nosso Criador.